Eu comecei a minha história de empreender já aos 14 anos de idade, por aí, bem novinho mesmo. A minha família vem do queijo e dos doces. Minha avó foi uma das primeiras feirantes desse nicho. Apaixonados por pizza e pela tradicional napolitana, considerada a mãe de todas as pizzas, o jovem João Paulo e seus sócios decidiram criar um modelo diferente de pizzaria, com a massa exclusivamente napolitana. Trouxeram o conceito da Itália e decidiram inovar para oferecer a melhor experiência ao cliente. Inspirados pelo distrito de Barra, na Itália, criaram a Barra Napoli. O espaço não é apenas uma pizzaria, mas um local em que cultura, gastronomia e eventos andam lado a lado e de mãos dadas. Uma proposta diferente. Vamos conhecer? Meu nome é João Pedro de Souza Dornelas, tenho 24 anos e a minha profissão é empresário. Cada sócio vem de um canto, vem de um lugar, cada um tem uma experiência. O sócio Aman e o sócio Carlos, eles tiveram experiências internacionais, né? Viajam muito. Eu também morei fora do país durante um ano. Eu era jogador de futebol antes e a gente uniu essa bagagem toda para começar esse projeto, esse sonho. A gente se engajou muito nesse projeto quando ele tinha que acontecer. Foi logo no segundo ano de pandemia e a gente sempre com muita energia para fazer as coisas acontecerem, para colocar as ideias em prática. Somos apaixonados por pizza, né? Um dos nossos laboratórios de criação, além desse daqui, que é o novo, o upgrade, né? Começou num forninho a lenha também, bem básico, que o Carlos tem na chácara dele. E ali a gente, depois de se conhecer, lógico, depois de tudo, a gente decidiu sentar mesmo e fazer esse projeto. Lá foi o nosso laboratório de criações. A pizza napolitana, ela é a primeira pizza, vamos dizer assim, do mundo, né? A precursora da pizza. E eu já tive vivências na Itália, o Carlos também. Então a gente uniu isso, sabe? Essa paixão por pizza, essa paixão pela culinária, acho que não só napolitana, mas italiana. O conceito de pizza napolitana traz muito isso, né? A parte artesanal da parada, de colocar a mão na massa mesmo, de abrir, de esticar, de selecionar os ingredientes com produtores locais, de trazer essa qualidade dos ingredientes. O tomate, por exemplo, o molho de tomate, ele vem, ele é colhido aos pés do Monte Vesúvio. E é um solo ácido, vulcânico, né? O que permite uma fruta mais doce. Então, conseguir esse contato, ir atrás desse contato, trazer ele para cá, importar essa parada, foi um grande desafio, mas ele vale, tipo assim, 100% a pena, porque é um tomate único, é um molho único, ninguém tem. É uma coisa 100% original mesmo. E aqui a gente ainda tempera ele, amassa ele com a mão, para que as sementes não sejam dissipadas no processo de mixagem e então libere a acidez que a gente não quer no molho, sabe? O processo de fermentação da massa, a gente utiliza 48 horas de fermentação com um processo indireto com biga. Biga, para quem não sabe, é um estilo de fermentação napolitana que você utiliza uma parte da massa como o próprio fermento dela. Então, as massas que a gente trabalha hoje são todas de 48 horas, 24 horas direta e 24 horas indireta da massa anterior, para que a gente atinja o ponto certo da massa. Só que essa não foi uma questão que a gente acertou sempre de primeira, na verdade a gente errou muito. O período que a gente inaugurou aqui foi o segundo ano de pandemia, e esse período foi bem trash mesmo, foi bem difícil. Então a gente abriu a casa, só para vocês terem uma noção, em janeiro de 2021, se eu não me engano, isso, janeiro de 2021. E em março deu o primeiro lockdown, aliás, o segundo lockdown da pandemia. Aí voltou em abril e em maio deu outro lockdown. Para quem não sabe, a pizza napolitana ela tem uma característica muito peculiar. É uma massa que não tem óleo, que não tem azeite, que não tem açúcar, que vai pouco fermento e que descansa bastante. É água, farinha, sal, fermento e muita paciência e amor. É basicamente isso. Então é uma massa que tem baixa resistência com calor. Então é um prato que você tem que ser comido em até no máximo 20 minutos. Lógico que você tem um processo de requentar, de refazer e tudo mais, mas não se compara com comer ela aqui na hora.
E quando a gente está falando de pandemia, que tudo estava fechado, que não tinha gente nenhuma nos estabelecimentos e que tudo era 100% por delivery, aí foi realmente um desafio que a gente teve que correr atrás e adaptar a massa, adaptar a caixa, adaptar a bag, adaptar o forno, adaptar o time, porque a gente estava acostumado a fazer uma pizza muito rápido e às vezes para o delivery o motoboy vai demorar para chegar, ele vai demorar para se deslocar. Quando a gente começou lá atrás, eu não sabia fazer pizza, mas depois que a gente tinha um projeto e um propósito, eu aprendi a fazer pizza. A gente se especializou, a gente fez um curso com o chefe também, José Alencar. No início ele foi um cara assim fantástico, foi essencial pra gente, em quesito receitas, em quesito aprimoramento e tudo mais. Depois que a gente inaugurou ainda, a gente soltou muitas dessas criações. As que não entraram no cardápio, elas ficam em um projeto que a gente tem paralelo com a pizzaria, que é o Speciale, que em algum momento da empresa foi o Speciale do mês, mas criar todos os meses foi realmente algo difícil. Muitos dos pratos que a gente fez lá atrás e que a gente validou, eles estão no cardápio hoje. Alguns já saíram por falta de demanda e conforme a gente foi percebendo qual era a do nosso público-alvo, que crianças preferem mais calabresa, isso é um fato, que gostam de portuguesa, e por mais que a gente tenha uma proposta napolitana, a gente não podia fechar os olhos a isso. Acho que como empreendedor a gente sempre tem que estar aberto a novas possibilidades, a novas incorporações ao seu negócio, e a gente faz isso com muita naturalidade. Lógico, não é porque surgiu uma vez a demanda, duas, três, ou porque alguém deu um certo conselho, que a gente já de cara vai tomar essa decisão. A gente costuma aqui na empresa, no nosso quadro societário, de toda vez que a gente tem algum tipo de proposta, de toda vez que a gente tem algum tipo de parceiro para incluir na nossa jornada, a gente nunca toma uma decisão já assim de cara. A gente sempre deixa em stand-by, reflete juntos, bota as cabeças para serem pensadas, e aí então a gente toma uma decisão. Logicamente, utilizando dos conceitos que a gente aprendeu, napolitano, de fermentação lenta, de 48 horas, uma massa super diferenciada, dos ingredientes serem selecionados, não qualquer calabresa, não qualquer presunto, não qualquer pimentão, cara, tudo sempre no nosso estilo, na nossa pegada, tentando oferecer o melhor para o nosso cliente. A gente teve grandes sucessos também, como é o exemplo da FIC. FIC significa figo em italiano. Foi uma das nossas invenções alquimizadas no laboratório, e quando chegou aqui na loja fez um sucesso tremendo, e eu nunca imaginei que faria esse sucesso, justamente pelo nosso público ser tão variado, e ela acabou entrando no cardápio, sabe? Eu comecei a minha história de empreender já aos 14 anos de idade, por aí, bem novinho mesmo. A minha família vem do queijo e dos doces. Minha avó foi uma das primeiras feirantes desse nicho na Feira da Ceilândia, quando nem tinha Feira da Ceilândia ainda. Então a gente traz isso de berço. Eu cansei de vender na rua paçoca, água, doces, e quando jogava bola também cansei de trabalhar em bares, em restaurantes. Fui bartender, fui garçom, fui combin, fui tudo. E conheci essa operação de ter um restaurante, de ter uma pizzaria que seja, já desde berço. Eu sou o sócio administrador. Eu acho que vem de uma característica da minha vida. Eu sempre fui mais mão na massa mesmo, mais obra. Então já tive experiências no lado de gestão, no lado de organização, no lado operacional mesmo, gerencial. Então eu cuido dessa parte de pagamentos, de contratação, de gestão, de tudo dessa parte assim. Hoje também cuido do marketing. Os outros sócios, eles estão no âmbito mais estratégico. Eles são os responsáveis por buscar essas referências, por controlar essa padronização, por me dar uns toques de vez em quando, por captação de parceiro também. E apesar de a gente ter esse quadro societário, a gente também tem vários outros parceiros e colaboradores que nos ajudam nesses aspectos também. A gente também teve parceiros como a nossa consultora Camila. Ela cuida dessa parte tática, dessa parte de captação, de gestão. Ela me ajuda muito nas planilhas, no controle do negócio, no controle de custo, no controle de vendas, sabe? Na expansão de vendas.
Os vinhos, por exemplo, é outra parada que, assim, pizza napolitana e vinho é quase um sinônimo. E a gente, durante muito tempo, teve essa parada de essa falta dos vinhos, sabe? Dessa harmonização, desse complemento com os pratos. Nosso colaborador Williams, né, que a gente chama de Bill, ele é um enófilo da casa, ele também trouxe essa parada pra gente. A Camila trouxe mais oportunidades também. Enfim, acho que é tudo um conjunto. O investimento, sim, ele é uma coisa fundamental. Eu já comecei negócios do nada, do zero, que não deram certo. Já tive uma cafeteria 2 meses antes da pandemia, que teve um investimento, que teve muita vontade, mas no momento errado, né? Logicamente a gente não poderia prever o que ia acontecer no mundo, mas foi uma das coisas que, assim, sem preparo, acho que nada tende a acontecer bem feito, sabe? Poupar dinheiro foi uma parte fundamental na minha vida para conseguir alcançar os nossos objetivos. Na primeira inauguração que a gente fez, a gente distribuiu um cartão convite que era em formato de embarque, aqueles cartão de aeroporto, sabe? Com o QR Code do cardápio e tudo mais. E no verso dele tinha um convite especial, convidando todos que tinham recebido esse convite a participar de um jantar inaugural aqui com a gente, com 50% de desconto. Porque no fundo o que a gente queria mesmo era conversar com todos os clientes aqui da quadra, saber como é que é essa experiência, como é que vai ser a aceitação deles, caso a gente coloque uma música aqui ao vivo, qual o tipo de música que eles gostam, o que eles gostariam de ouvir da varanda da casa deles. E eu acho que esse primeiro contato, essa primeira atitude foi o nosso sucesso, sabe? Porque, querendo ou não, toda vez que você abre um ponto físico em algum lugar, os teus primeiros clientes, além de amigos e familiares, são teus vizinhos, sabe? Então, os vizinhos nos ajudaram muito com esses gostos musicais, com as pizzas, com os sucos, com os vinhos. Eu converso com eles até hoje. A gente percebeu ao longo desses 2 anos e meio que a gente está aberto, que é um público variado. A gente imaginou que seria um público seleto no começo do negócio, então a gente imaginou que nosso público estaria ali entre os 40, 35 para cima, mas não é a verdade. A gente atende, sim, muitos jovens, a gente atende muita família. A gente recorrentemente faz alguns eventos nesse palco que a gente está aqui fazendo a entrevista. Esse aqui é um palco e foi um dos primeiros amores que a gente teve nesse espaço. Eu sou músico também desde criança. Trazer propostas culturais, né? A gente faz uma agenda cultural todos os fins de semana. E tem teatro infantil, como tem o jazz, tem dança contemporânea, como tem o stand-up. Tem todos os tipos de vertentes, todos os tipos de gostos aqui. Quando a gente viu que o nosso espaço, esse ar livre aqui, todo bem feitinho, que faltava iluminação, que faltavam umas mesas ou outras, a gente decidiu investir, decidiu transformar essa parada para acontecer, sabe? Acho que tudo isso foi fundamental, foi excelente e tinha que ser. Teve muitas adaptações que a gente fez ao longo dos tempos. A gente fez adaptações na quantidade de mesas, a gente imaginou uma quantidade X que a gente ia conseguir atender, mas com os eventos culturais que a gente proporciona aqui, a gente percebeu estilos de público-alvo diferente. A gente percebeu que era uma quadra muito familiar, então que valia a pena trazer, mesmo que fosse um dia de movimento único, mensal, talvez, 1, 2, 3 vezes no mês, mas que valia a pena investir em expansão, em colocar mais mesas, em colocar mais pratos, em colocar mais cadeiras, em atender mais pessoas. E a expansão, ela vem como consequência, sabe? Nesses 2 anos e meio, eu percebo, logicamente, que a gente poderia, logicamente, se não tivesse errado tanto. Acho que todo mundo erra, ninguém sabe ninguém nasce sabendo de tudo. E a gente poderia ter encurtado o caminho um pouco mais.
A gente inaugurou num período também muito difícil. Se você faz um produto bem feito, esse é o primeiro passo. O atendimento bem feito, esse é o segundo passo. E uma proposta, um espaço bem alinhado e bem feito também, bem estudado. Não só antes, mas durante e depois, quando você achar que já está bom e que não tem mais nada do que precisa ser feito. Eu acho que é aí que você tem que parar mesmo para refletir e falar, não, acho que cabe para fazer mais. E aí sim, a expansão é uma coisa natural. A gente ainda não chegou nesse momento, mas eu acredito, com fé em Deus e com fé no nosso trabalho, que até o final do ano a gente esteja expandindo. Espero mesmo. O grande diferencial, de fato, é a massa. É uma massa única, é uma receita única, ela vem de muitos anos. Não é à toa que pizza é famosa por conta dessa massa. O molho, que é um dos grandes diferenciais também, e o equilíbrio e a seleção de ingredientes. Então a pizza como um todo, eu acho que ela é o grande cerne da nossa marca. Ela é aquilo que realmente faz com que seja um negócio único, um produto único. E outro ponto que a gente descobriu, a gente logicamente quando bateu os olhos aqui nesse palco, a gente realmente pensou assim, cara, isso aqui é irado. Mas a gente não sabia no que ia dar, mas sim a cultura, os shows ao vivo, a dança, o stand-up, o teatro, tudo que a gente propõe em cultura também virou um grande diferencial nosso. Vinho é uma coisa que a gente explorou recentemente, mas que também tem dado muito certo. Então tudo que gira em torno da experiência final para o cliente, eu acho que é o nosso objetivo, sabe? Aquilo que realmente é o diferencial. Rede social, cara, acho que quem não tá perdendo tempo. Quem não tá fazendo tá perdendo dinheiro. Então a gente sempre imaginou, eu já tenho essa experiência do marketing hoje, atualmente. Eu sou o que assumo essa parte da empresa. Eu também faço marketing, também faço as gravações, as fotos, os impulsionamentos, a configuração, tudo, sou eu que faço. Durante um tempo não fui eu. A gente contratou empresas para fazer essa parte. A nossa identidade visual, ela também já foi pensada para esse âmbito das redes sociais e a gente sempre pensou em estar inserido. Na verdade, quanto mais inserido, melhor. Eu posso dizer isso com propriedade ao longo desses 2 anos e meio, que se a gente não tivesse explorado essa parte, nosso negócio poderia sim ter morrido. Ainda com muita qualidade, ainda que a pizza fosse muito boa, ainda que a proposta cultural da empresa fosse assim excelente, a gente poderia ter morrido em algum momento se a gente não tivesse nas redes sociais. É o velho bordão, quem não é visto não é lembrado. A gente sai em outros veículos de comunicação e tudo isso agrega valor à tua marca. Grandes influenciadores de culinária em Brasília também, a gente também já apareceu algumas vezes. Menções em blogs, Facebook, WhatsApp, iFood. Cara, acho que quanto mais você puder impulsionar a tua marca, e quando eu digo impulsionar é investir, não é gastar, porque até mesmo eu tendo essa noção do marketing e tudo mais, até mesmo a gente, em algum momento do teu negócio, tu vai pensar que investir em redes sociais, investir em divulgação, é gasto. As coisas vão apertar, e como apertar várias vezes, e você fala, será que eu gasto, sei lá, 2, 3 mil conto em marketing agora? Será que vale a pena? Será que eu não tô atirando no escuro? E eu digo que sim, vale a pena. Logicamente, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. A identidade visual foi criada com esse intuito, que fosse de fácil assimilação. O investimento que a gente fez em todos os níveis valeram a pena. Eu acho que eles deveriam sempre ter acontecido. Em alguns momentos a gente deixou de fazê-los por questões assim, a gente estava mais preocupado em fazer outras coisas. Mas é um braço de toda empresa que precisa se ter, sabe? Você precisa ter o teu marketing ali vívido, assíduo. Você tem que gastar dinheiro com essa parada para que você tenha retorno. A gente pretende expandir sim o nosso quadro de colaboradores. Na verdade,
e para ser bem sincero com vocês, a gente trabalha com uma equipe reduzida para aquilo que a gente deveria ter. Hoje a gente trabalha com 2 colaboradores na cozinha, que são os 2 pizzaiolos, e 2 colaboradores no atendimento, que são os 2 atendentes, e eu no caixa quase todos os dias. A gente incentiva muito o trabalho de job rotation dentro de cada setor. O pizzaiolo que faz uma coisa hoje, ele não faz a mesma coisa amanhã. É bom que ele saiba de tudo na operação, porque se um dia a gente precisar que ele expanda, ou de repente se ele ficar sozinho por qualquer eventualidade, ele vai conseguir fazer isso. Logicamente eu também estou dentro do negócio ajudando o tempo inteiro, e a mesma coisa no atendimento. Mas o modelo ideal de pizzaria napolitana, o mínimo possível, seria 3. Hoje, com uma capacitação, muito investimento, muito tempo de treinamento, muitas coisas a gente consegue fazer com 2. Logicamente, em dias de grande movimento, a gente tem que trazer um terceiro intermitente para que a gente consiga dar conta dessa operação. E a mesma coisa no atendimento, é sempre nessa pegada. Mas eu acredito muito no trabalho interno dos colaboradores, porque eu acho que uma empresa que ela não tem níveis de ascensão, ela acaba perdendo para a concorrência, sabe? Hoje em dia não é mais importante que você só pague o salário certinho, no dia certo, que você vai ter retenção de colaborador. A gente, inclusive, ao longo dos anos, percebeu essa parada, que a gente precisava investir nos nossos colaboradores. E são coisas que a gente também buscou referências com outras empresas, com outros modelos de negócio, não só dentro do segmento gastronômico, mas em outros, para que a gente conseguisse realmente dar o máximo e o diferencial para os nossos colaboradores. Investir em todos esses aspectos, eu acho que é o fundamental. A nossa logo é uma sereia de 2 caudas, aliás, uma sereia, porque foi inspirada no brasão de um distrito de Nápoles, um distrito litorâneo chamado Barra, por isso do nome Barra Nápoles. E esse brasão é uma sereia de 2 caudas, e aí a gente passou essas referências para o Lucas, a gente buscou elas também em conjunto, e aí ele criou essa sereia meio que em posição de servir, que é um dos nossos propósitos, é servir mesmo. E a identidade visual também em quesito cores, o color grade, ele foi elaborado também nessa questão de litoraniedade. O bege areia representando a areia, o laranja mais vívido representando o pôr do sol, um amarelo menos vívido representando o nascer do sol, o azul escuro representando a noite, o azul meio esverdeado representando o mar, um espaço ao ar livre, as ondinhas, a sereia, o barquinho, tudo isso foi realmente pensado em inspiração dessa cidade, desse distrito de Nápoles, chamado Barra, e também na clássica cena do beijo do Dolce Vita, na frente da fonte de Trevi, onde tem uma sereia, onde tem essa parada também de litoraniedade. Foi tudo isso que nos inspirou a criar essa identidade visual, que foi criada pela Moji Studios. E eles fizeram um trabalho muito bem feito. No começo a gente tinha uma ideia sobre precificação, de certa forma, errada. E a gente sempre teve esse carinho por buscar novos ingredientes, por buscar ingredientes selecionados, por buscar a qualidade máxima dos ingredientes, o que elevou muito o nosso custo. E um preço de venda que está dentro do preço dos concorrentes, talvez um pouco abaixo ainda, porque a gente queria muito chamar a atenção no começo, nos prejudicou, porque a gente tinha uma precificação incorreta. E depois de muitas consultorias, depois de muitas conversas, depois de muitas análises, depois de muita percepção sobre o valor do nosso negócio, teve algumas reformulações em quesitos promocionais, em quesito valor de cardápio também. Então, ao longo do tempo foi acontecendo, e também nunca sem algo justificável. A gente sempre entendeu essa parada, que se você aumenta o valor, você tem que melhorar a proposta. Eu imagino franquear aí pelo Brasil inteiro, ter pelo menos umas 3, 4 unidades nossas mesmos aqui em Brasília para firmar o solo brasiliense. A Barra Nápoles, ela representa para mim uma oportunidade. Acho que sempre quando alguém está
pensando em abrir um comércio, um empreendimento, seja o que for, está pensando a fim de colher os frutos daquele negócio e então ter uma qualidade de vida melhor. Hoje eu vejo a Barra Napoli como um trampolim para eu conseguir alcançar novos patamares na minha vida pessoal, deixar um grande legado e proporcionar a melhor experiência possível, não só para os nossos amigos, para os nossos familiares, mas para todos os tipos de clientes.